Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a lei de Biot-Savart, a lei de Ampère e como se determina o campo magnético. Lei de Ampère e lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart correlacionava a força magnética como você tinha uma carga que estava viajando com uma velocidade fixa e essa carga viajando com velocidade perturba o espaço, gerando o que a gente entende como um campo magnético, que está aqui. A força magnética tem a mesma característica da força de Coulomb, ou seja, carga vezes carga dividido pela distância ao quadrado. Porém, ela levava em consideração que as cargas estão em movimento. A ideia de Biot e Savart era que Coulomb previa a interação em cargas sem movimento. Agora, Biot e Savart levam em consideração que as duas cargas, tanto a que cria o campo como a que recebe a influência, a carga de prova, estão em movimento. Então, separa-se aqui o campo, numa das cargas, que é a carga que perturba o espaço, com uma velocidade v1 e valor de carga q1 na direção r. E a ação se dá através de um produto vetorial, ou seja, velocidade num sentido, a direção de estudo em outra, e a força vai aparecer associada a esse campo, né? E esse campo é perpendicular ao plano definido pela velocidade e a posição que você está estudando. Uma vez que você separa o campo, você pode agora remodelar esse campo pensando o seguinte: a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Este espaço é a direção que você está andando, que a carga está andando. Então, eu posso reescrever assim. Mas, olhando esse termo, carga vezes espaço dividido por tempo pode ser entendido como carga dividido por tempo vezes o espaço que você está percorrendo, que a carga está percorrendo. Com essa modificação, você pode ver que eu posso transcrever o campo como sendo dependente da carga em função do tempo na direção que a carga está andando. E carga por tempo é corrente, então eu posso ter uma descrição mais simples do campo, onde eu tenho que saber a corrente, a intensidade da corrente e saber a direção da corrente. Feito isso, considero então um campo magnético gerado por uma carga em movimento num pequeno segmento de reta. Isso causa o quê? Uma perturbação infinitesimal do campo magnético que perturba o espaço e pode ser descrita como: esse seria o campo, essa distância, aqui no caso eu tenho uma pequena distância dl, então um segmento de reta, e essa é a corrente que está lá. E aí eu tenho o pequeno campo que está sendo gerado nesse segmento com essa intensidade de corrente. Essa é a lei de Biot-Savart diferencial. Pois bem, agora, se eu considero o campo magnético gerado por esse movimento e que perturba o espaço e integro todos os segmentos que essa corrente está andando, eu vou ter o campo geral. Ou seja, essa unidade de campo é uma pequena unidade onde a corrente está andando num pequeno segmento. Se eu souber todos os segmentos, ou se eu dividir a trajetória da corrente em pequenos segmentos, eu posso integrar e saber qual é o campo gerado numa dada posição R, que está aqui, esse R, levando em consideração todos os segmentos envolvidos durante o percurso da corrente. Por exemplo, pode ser segmentos em forma de circunferência. São pequenos segmentos retos que vão formar, na verdade, uma circunferência. Ou uma figura poligonal, que se aproxima, quando o dl é muito pequeno, a uma circunferência. E sendo assim, eu só tenho que integrar. Mas quando eu vejo isso, eu fico com essa integral, e essa seria a lei de Biot-Savart integral. Então eu posso ver que eu posso estudar, por exemplo, aqui, como é que é o campo gerado nesse ponto R aqui, que está aqui, por um fio e uma corrente que está circulando aqui. Então, usando essa ideia, eu tenho a pequena unidade de campo, dB, que está aqui saindo para fora do papel, e tenho aqui, então, a expressão diferencial. O que eu tenho que fazer é tratar isso. Ora, se eu percebo aqui a direção da corrente, e aqui o ponto que eu estou estudando tem um ângulo θ aqui, que eu tenho que saber o que? O produto vetorial entre dl e r, que vai ser exatamente na direção para fora do plano. Mas eu posso entender que é seno de 180 menos θ, que é esse beta.
esse ângulo beta, que é o suplementar. Então, esse seno de 180 menos θ, se você usar aquela relação trigonométrica, seno A cosseno B menos seno B cosseno A, você descobre que, na verdade, só sobra seno θ aqui. Então, você tem isso aqui, basta apenas integrar. Como o efeito, a partir desse ponto zero, da corrente nesse lado é igual ao efeito da corrente que está desse lado, ou seja, esse é um problema de simetria, eu posso resolver apenas de 0 até x positivo e multiplicar por 2. Então, de 0 a infinito, mas multiplicar por 2. Quando eu faço isso, simplifica a minha conta e eu tenho aqui seno de θ r de 2. dx, eu vou integrar em dx. Ora, integrando em dx, só falta saber como seno θ se relaciona com x, que é essa forma, é um triângulo retângulo aqui, ó, R dividido por raiz de x2 mais R2. Então, o que eu faço? Eu faço essa substituição aqui do seno, aqui na integral, e vejo aqui que aparece um raiz de 3 sobre 2 e aqui um R2. Da onde veio esse R2? Ele veio do fato que eu multipliquei em cima e embaixo por R. Mas para que fazer isso? É porque essa expressão que está aqui, R2, raiz de x2 mais R2 elevado a 3 meios, a primitiva dela é essa aqui. Basta diferenciar essa aqui, você vai ver que tem que aparecer esse R aqui, que ele vem aqui de dentro. É a regra da cadeia, né, aplicado na divisão. Então, eu fico com essa expressão como sendo a expressão que determina o campo por Biot-Savart, que vai aparecer nesse ponto, e com essa dada corrente que está aqui. E eu tenho que integrar de 0 a infinito. Quando eu integro de 0, x é 0, dá 0. Quando eu integro infinito, x é muito grande, eu desprezo o r aqui nessa conta e fico com x sobre x, porque x2 raiz vai ficar x, e fica 1, e eu caio nessa expressão aqui que me dá qual é o campo que está atuando nesse ponto R aqui, dessa corrente que está andando num fio longo e retilíneo. Então eu vi que essa expressão vinda por Biot-Savart. O que acontece quando eu uso a lei de Ampère? O Ampère já vê de uma maneira mais concatenada. Ele olha isso e fala, olha, se eu tiver uma corrente e essa corrente passa por uma dada área, eu vou ter um campo magnético gerado. Mas ele fala, olha, mas para mim esse campo ele vai estar em volta desse ponto que está passando a corrente, ou esse eixo aqui. Ele fala, e eu sei que a intensidade do campo vezes exatamente essa trajetória que você vai escolher, esta, ou esta, uma das três, ou outras quaisquer, se eu fizer essa integral, e circuitar, ou seja, verificar qual é o trabalho do campo nessa distância dl que eu vou escolher, eu sei que isso é proporcional à corrente, tá? Ou seja, se o dl for uma circunferência grande, né, o campo vai diminuir, mas o efeito que vai aparecer desse trabalho vai ser o efeito da corrente que está aqui. Então, para trajetórias aqui, por exemplo, curtas, onde o dl é pequeno, o b é grande. Para trajetórias maiores, o b é pequeno, mas o dl é grande, né? Esse L que ele vai percorrer. E isso é uma circuitação, é uma integral de linha, na linha que você escolher. Depende dessa linha, onde você quer calcular o campo. Então, quando você faz isso, você faz, bom, legal, B é o campo, eu quero saber o campo. A linha que eu estou seguindo é 2πr, depende dessa distância r até o centro ali, onde está o fio. Então, isso, segundo Ampère, é igual a μ0 vezes a intensidade da corrente. Quando você faz essa conta, você chega aqui à conclusão? Ora, a mesma conclusão de Biot-Savart, porém de modo mais simples, porque eu usei a simetria. Então, o que acontece? A lei de Ampère ela é uma lei que simplifica muito o entendimento, porque, dada a simetria, você calcula rapidamente qual é o campo em qualquer ponto do espaço. E aqui, uma coisa que deve ser atentada é que a lei de Ampère ela não fala sobre uma corrente, mas ela fala sobre a densidade de corrente e integra essa densidade de corrente. Ou seja, se tiver dois fios muito finos e próximos, eu vou saber que o campo que vai ser gerado em torno desses dois fios é a soma dessas duas correntes multiplicada por μ0 dividido por 2πr, que é a circuitação. Então, para muitas correntes
ou infinitas correntes que estejam passando no centro desse círculo aqui, eu posso somar os efeitos da corrente e eu vou ter a intensidade do campo proporcional à soma dessas correntes, que é isso que está aqui. Então, a lei de Ampère simplifica bastante, porque ela diz exatamente isso. A corrente gera uma circuitação do campo magnético em torno de uma dada trajetória. Então, vamos agora ver um exercício. Um fio longo e retilíneo de 5 mm de raio transporta uma corrente de 10 A. Determine o módulo do campo magnético B a uma distância de 10 mm. Como nós vemos aqui, nós vamos aplicar a lei de Ampère. Então, está aqui, ó, μ0i sobre 2πr. Ora, a gente sabe que μ sobre 4π, μ0 sobre 4π é igual a 1 vezes 10 a sétima Tesla metro por ampere. Como você está aqui com μ sobre 2π, é a mesma coisa que multiplicar isso por 2, você tem aqui 2 vezes 10 a menos 7, 10, que é a corrente, 10 ampere, dividido pela distância aqui, né, que só sobrou a distância, que é 1 vezes 10 a menos 2, metro por ampere, tá vendo? Então, se você cortar aqui tudo, você vai ver que você vai ter a distância, vai ter o campo magnético aqui de 2 vezes 10 a menos 4 Tesla. Olha, 2 vezes 10 a menos 4 Tesla, só para lembrar, né, o Tesla é 10 a quarta Gauss. 10 a quarta Gauss. Então, 2 vezes 10 menos 4 é 2 militesla. Né? 2 militesla, 0,2 militesla, que é igual a 2 Gauss. Esse é o campo. Espero que tenha sido útil e desejo a todos um bom trabalho.